Waycast. Podcast New Way. Está no ar o New Waycast. Eu sou a Érica Andrade. E eu sou o Douglas Andrade. Quero pedir para você, antes da Érica dar aquela continuidade maravilhosa aqui, de acessar nossas redes sociais, senão você vai estar em pecado, que é @ibatitude, para saber toda a programação semanal dessa igreja que tem abençoado vida, transformado relacionamentos. Também temos o nosso @soulnewway. Tudo sobre relacionamento, família e casais. E se você quer saber mais sobre a vida a dois no dia a dia, vai lá, @umcasalconectado. Isso aí. Nós estamos também na Atitude TV. Todo sábado, às 18 horas, você tem um encontro com a gente, que é o Aquela New TV Waycast. maravilhosa. E a TV da família, que é Bem Mais TV, que você pode clicar na palma da sua mão. Como andarão juntos se não tiver acordo? Será É que possível? dá para ir para um lado e você para o outro? Pois é, creio que não. E hoje a gente vai conversar sobre esse assunto, acordo, principalmente dentro da vida conjugal, né? É verdade. É essencial. E eles são casados Olha aí, gente. há 31 anos. Aleluia. Coordenadores do curso Casados para Sempre, da Igreja Batista Atitude, Campo Grande. É isso aí. E nós vamos chamar aqui agora nosso casal, Jorge e Eliane. Muito bem-vindos. Obrigada. Muito obrigado. Muito obrigada pelo Prazer convite. estarmos aqui. Prazer de tê-los conosco, servindo, né, sendo um defensor da família, não é isso? Lutando E olha- por famílias. E a seara lá é grande? É grande. É Todo grande. Assim, a gente hoje a gente vê no meio da família, né, dentro das igrejas, muitas pessoas precisando de ter uma direção, de alguém que possa se colocar na linha de frente. Então, estamos aí. Há quantos anos, Jorge, vocês estão aí atuando com casa, com família? Desde 2015, né? Desde 2015. 2013, a gente começou a conhecer esse Ministério de Família e em 2015 nós começamos a trabalhar verdadeiramente. 10 anos 10 ali anos, dedicados a casal e família, não é? É, É um ministério lindo, desafiador muito. e um ministério também que o diabo não fica nem um pouco satisfeito, né? Nenhum. E assim, eu tenho visto, porque hoje as pessoas têm uma outra visão, né, sobre família. Vários tipos de família hoje entraram dentro da nossa sociedade. Sim. Mas a questão da família tradicional, a gente vê que ela está sendo muito bombardeada e assim, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente passa para as outras pessoas que estão dentro da igreja e como defender a família tradicional. Não julgo outras famílias, mas no meu ponto de vista, para mim, tem que permanecer a família tradicional. Original, né? Criada por Deus e Criada idealizada, por né? Deus. Nós defendemos a perpetuação da espécie, né? Desse jeito. Verdade. Mas olha que interessante, né? A história de vocês é uma história que teve que ser construída, reconstruída. Não começou no modelo ali, Não começou. no modelo que Jesus apresenta na Bíblia, Adão e Eva. É verdade. Quer falar um pouquinho? amor? Foi muito difícil. Eu quando casei com a Eliane, eu já vinha de outro casamento. Para mim, casamento não deu certo, separa e faz outra família. Alguém tenta te de novo. ensinou isso? A sociedade, meu pai e minha mãe, assim, de uma certa forma, entendeu? Ó, se você Importante é ser feliz. importante é ser feliz. Era desse jeito que Tá lá na minha lei de concepção. Gerson, né? É isso aí, Abençoado aquele homem. não é? Aham. Mas aí, pode falar. Aí nós fomos morar juntos. Não tinha o caminho do sim. Não tinha, né? Não tinha também na nossa Nessa época. época também não tinha, Me irmã. orientou, né? E nós moramos juntos durante um tempo. Eu me converti antes do Jorge. Então, nenhum dos dois eram convertidos. Não. Pelo contrário. Que era perdido? Era perdido, Jorge? Nós éramos de outra religião, de matrizes africanas. Os dois? Os Os dois. dois. Ah, Os dois.
Os dois. Inclusive, da minha parte, a minha mãe era muito conhecida nesse meio, o meu avô também. Então, assim, eles tinham um grande peso aqui no Rio de Janeiro. Entendi. Então, assim, para eu poder desvincular disso, foi muito difícil. Imagina a pressão que você sofreu. Muita, muita. E ela seria herdeira da mãe dela, dona de um terreiro, né? De Sim. uma casa de espíritos. Mas desde pequena eu nunca gostei. Você não gostava? Não, eu ia porque era obrigada. Sim. E depois, antes da minha mãe falecer, ela fez de tudo para eu não herdar, mas eles disseram para ela, não, ela que tem que ser. Tanto que muitas das vezes eu chegava num centro espírita manifestada obrigada. Eu saía daqui de Realengo para São Gonçalo manifestada. Quando eu só chegava lá, a entidade dizia para o pai de santo, trouxe ela, mais uma vez não queria vir. Olha. E aí vocês viveram isso um tempo? Vivemos um tempo. Aí, quando eu me converti primeiro do que o Jorge, como eu falei. Morando juntos? Morando junto, tudo bem, a gente morando junto. Aí, perto do aniversário do Jorge, um dia antes do aniversário do Jorge, eu fui em Madureira. E passei em frente a uma igreja, eu estava evangelizando, aí o obreiro me parou, me deu aquele papelzinho, aí eu li. Aí eu falei, não, eu já tenho a minha religião. Ele, você não quer uma oração? Eu falei, não, não preciso de oração, não. Aí ele, só uma oração. Insistiu. Falei, moço, eu não quero. Santo homem, né, gente? Aí ele falou assim, vai ser muito rápido, você não vai assim, vai ser só para liberar você, uma bênção para você. Falei, bênção é bom. A estratégia, né? Aí ele fez a oração. Aí ele começou a falar de Cristo. Na minha casa, minha mãe falava de Deus assim, como, né? Salmo 91, amarelo, a página da Bíblia, aquela coisa toda. E aí ele falou assim, você conhece verdadeiramente Cristo? Eu falei, aquele do Natal? Conheço. Ele, não, mas verdadeiramente. Ele começou a me explicar, me evangelizar. Ali eu fiquei parada, assim, olhando para ele. Ele falou assim, inclusive, daqui a 20 minutos vai ter um culto. Você quer assistir? Eu falei, ai, moço, vai me atrasar muito. Aí quer dizer, falou, ousadia. Ele falou, fica para você assistir. Aí ele falou assim, você permite eu reunir algumas irmãs para estar fazendo uma oração melhor para você? Falei, tudo bem, botaram assim em uma sala. Gente, deve ter visto assim, umas 20 obreiras. Me cercaram. Falei, meu Deus, vão me bater. Expulsar, isso sim. Começaram. Vinha uma entidade atrás da outra. Você manifestando? Uma atrás da outra. Aí ela foi, e eu assim, mentira daqui. Eu falava, ele, calma, eu estou aqui com você. E aí, quando acabou, aí me sentaram assim, começaram a conversar comigo, me explicaram do Evangelho. E quem veio me dar minha primeira Bíblia? Pastor R.R. Soares. Me entregou, me deu uma palavra e falou, irmã, caminha daqui para frente. Aí eu falei para o obreiro assim, o senhor me apresentou um Jesus hoje, né? O senhor sabe que dentro do Espiritismo, tudo que a gente quer, a gente faz os preceitos, tem tudo isso. Ele não precisa. Você tem direto com o Pai. É só eu abrir a boca e falar? Ele é. O senhor está dizendo que se eu abrir a boca para falar com Deus, ele vai me escutar. É isso. Não preciso fazer nada. Aí ele falou assim, nada, não precisa. Basta você orar e conversar com ele que ele vai estar te escutando. O Evangelho é simples. É lindo, é lindo. Érica e Douglas, eu falo que eu sei de onde Deus me tirou. Ele me tirou do lodo. Ele me tirou do lodo. E hoje eu fico constrangida com o amor dele. Então, assim, não tem como você não fazer nada na obra de coração aberto pelo Deus que ele é na minha vida. Eu falo, Senhor, o Senhor me constrange. Ai, que lindo, né? Aí, quando eu cheguei em casa, a Jorge estava em casa, de cara feia. Aí eu falei, o que houve com você? Ele, onde você estava até essa hora? Eu falei, você não vai acreditar no que aconteceu comigo. Gente! Aí ele falou, o que tu inventou? Eu falei, não inventei nada, inventaram para mim.
Aí eu fui que expliquei a ele que tudo que aconteceu. Ele, você quer me dizer agora que você não quer mais saber da sua religião? Eu falei, estou pensando seriamente. Gente, olha. Porque eu falei assim... Um convite, uma oração. Um homem numa porta de uma igreja que insistiu comigo. Que Deus lindo, né? Aí eu falei assim, aí expliquei a ele, ele falou, sabe o que aconteceu? Enquanto você estava lá com esses pastores, ele estava fazendo teste e fazendo prova para sargento. E aí... Eu estava no curso de sargento. E nesse dia foi uma prova de natação. Nado bem, sempre nadei bem. Pelos relatos dela, no momento que ela estava recebendo as orações, deu um apagão em mim, que eu quase morri. Morreu afogado. Não sei o que aconteceu. Ele não conseguiu cumprir. Não consegui. Travei, parei, tiveram que me tirar. Aí ele falou assim, você tem noção? Acabou para mim. Só ano que vem, não sei o quê. Eu falei, calma! Era eliminatória essa prova. Eu falei para ele, não. Porque hoje lá, o moço que eu conheci, ele falou que basta a gente falar, que Deus escuta. Ele me apresentou um Deus que, nego, basta a gente falar, que ele escuta. Que fé que Deus brotou em você ali. Aí ele falou assim, tu acha que é isso mesmo? Que basta você falar que ele vai te escutar? Eu falei, mas eu vou tentar, porque o Deus que eu conheci hoje, basta a gente falar. Fomos dormir. De manhã, quando ele acordou 4 horas, foi para o quartel. Aí eu fui. Não se preocupa, não, que eu já falei com Deus e daqui a pouco eu vou falar com ele também. Aí eu falei, Deus, eu não conheço o senhor direito, mas o moço lá ontem falou que bastava eu falar com o senhor, que o senhor escuta. Ele foi fazer a prova, deu tudo ruim lá, por favor, dá um jeito. Eu não sei como falo com o senhor, eu só sei que o moço lá falou que bastava eu pedir. Então, eu estou pedindo o senhor. E ele falou que eu não preciso fazer nada, o senhor não vai me pedir nada, hein? Não precisava nem de oferenda nenhuma. Não precisa de nada, que bastava eu abrir minha boca. E Jorge saiu para trabalhar. Triste, cabisbaixo. Aí, em um determinado momento, fui beber uma água e o pessoal estava reunido lá, o pessoal da prova. Aí um deles me conheceu, que aplicou a prova no dia anterior. Ei, você não é aquele militar que estava lá fazendo a prova ontem, que deu problema? Eu falei, me explica o que aconteceu. Eu falei, eu não sei. Eu só sei que eu apaguei e não sei o que aconteceu. Você já era militar, né? Já era militar. Estava fazendo curso para sargento. Aí eles começaram a conversar entre si, aí perguntaram, você quer fazer a prova hoje? Eu falei, claro, agora, tem que ser agora. Eu falei, tá bom. Aí fomos lá fazer a prova de novo, repeti a prova, fiz a prova normalmente. Aí o cara, não acredito, faz de novo. Eu fiz mais 2 vezes e fui aprovado. Aí cheguei em casa todo feliz. Aí eu falei para ele, tá vendo? O moço tinha razão. Era só pedir. Nego, não precisa nada. Ó. Tu fala com ele, ó, ele atende. A gente não na fé, né? Aí ele falou, vai se animando não. Eu falei, não, eu quero esse Deus para mim. Gente, e aí, para sair do espiritismo? A família toda. Como é que você enfrenta? Anos ali cativo dentro da família. Cheguei para minha irmã mais velha, virou as costas. Você não vai fazer isso, você não pode fazer isso. Fui falando com as outras pessoas, porque eu comandava uma série de pessoas. E aí eu falei, não quero mais. Aí comecei o meu processo de libertação. Não é fácil. Não é fácil, mas quando você bota isso no seu coração e você começa a ter essa caminhada, essa intimidade com Deus, tudo flui. E aí veio, falei, agora eu quero ser mãe. Eu já tentava há 6 anos e não conseguia ser mãe. Aí eu falava para Jorge assim, Jorge tinha saído de um casamento, ele já tinha um filho. Ele falava, nego, precisa não. Falasse uma mãe tentante, olha. Mas ele não sabia, ele não tinha noção. Aí ele dizia, não, tá tudo bem. Aí o acordo. O acordo, a falta do acordo. Aí eu falei, mas é um grande sonho meu. Aí ele, é sonho? Eu falei, é sonho. Então ele falou, então vamos tentar. Estou junto contigo. Foi. Fomos, aí ele não ia à igreja comigo, eu sempre ia sozinha. Com quanto tempo?
buscando ali, sem ele? Há mais de 3 anos, né, amor? Mais de 3 anos. Bastante tempo. Por quê? Ele não saía ou ele não queria acompanhar? Ele não saía, Eu não queria acompanhar. Eu não... gostava do outro lado. E ele não gostava de crente. Não gostava de crente. Veementemente contra crente. Ele era agora contra cuidando crente. de crente. Não gostava. Ferrenho. Não gostava, mas mesmo, não Você gostava. caminhando com Jesus e Jorge ainda no espiritismo. No espiritismo. No espiritismo. Não botava a mão na cabeça dele, não? Eu não deixava. Não, até louvor para eu escutar era difícil dentro de casa, que ele não gostava. Olha, gente. Não gostava. E aí eu fiz o convite, vamos lá na igreja para você conhecer. Ele foi no mau humor. Gente, o homem foi no mau humor. Eu falei... Foi obrigado. Obrigado. Foi uma sexta-feira. Aí chegamos lá no culto, e ele de cara amarrada. Aí o pastor fez uma oração e falou assim, quem sentiu alguma coisa, vem aqui na frente. E eu estava no meu processo de libertação. Uhum. Aí eu falei para ele assim, eu senti. Ele vai lá fazer vergonha lá para os outros. Era assim, Jorge? Era desse jeito. Que isso, hein? Vai ficar sozinho. Quando você vai, eu vou embora. Eu falei Sério? assim. Aí daqui a pouco eu senti uma mão assim me empurrando lá para frente. Aí eu fui. Manifestei de novo. Mas aí eu entendi o processo. Porque a entidade que eu havia manifestado era a que Jorge mais gostava. Aí o pastor perguntou assim, qual é o mal que você faz na vida dela? Ele falou assim, ela quer ser mãe, mas ela nunca vai ser. Eu nunca vou permitir. A entidade que não permite. O demônio falou. Não vou permitir. E agora que ela botou os pés aqui, agora que ela não vai ser mesmo. Aí falou para o pastor, quer apostar comigo? Aí o pastor falou para ele assim, eu não aposto com o demônio. Eu sei o Deus que eu creio. Uau. Aí virou para as pessoas, mais de 500 pessoas na igreja. E Jorge lá. Jorge lá. Tu não meteu o pé, não? Não, depois disso aí eu fiquei. Mas ele ficou bem escondidinho assim, ó. Só camuflado ouvindo. 007. Aham. Aí ele foi e falou, olha, ela vai ser mãe sim. Não vai, gente? O pessoal, vai! Foi a última vez que eu me manifestei. Depois desse dia, nunca mais manifestei. Aí continuei buscando. Aí quando... O pastor nos chamou, né? Depois que terminou o culto, ele me chamou. Falou, ó, a gente vai fazer a nossa parte, vamos orar. A parte espiritual é com a gente, mas não deixem de procurar um médico, né? Procurem um médico para ver o que está acontecendo com vocês. E assim nós fizemos. Foi. Aí quando eu procurei, o médico falou para mim assim, você quer ser mãe se você tem as trompas ligadas? Falei, eu não tenho, não. Tem sim. E o demônio havia falado lá, eu faço mal. Aonde você faz? As trompas dela. Ela não vai ser mãe. As trompas eram ligadas? Fechadas, nada. Aí ele foi e falou assim. Aí eu conheci um médico. Aí ele falou assim, tem como a gente resolver isso. Aí o médico não era nem... O médico era católico. Uhum. Você acredita em Deus? Falei, acredito. Aí Jorge, ela acredita. Ela, né? Mas eu creio em outras coisas. Aí o médico parado só olhava assim para mim. Aí ele falou, então vamos tentar. Aí fiz um exame, não deu certo. Fiz outro exame, aí conseguiu só uma das tômperas ficar boa. Tá. Aí ele falou assim, Eliane, nós estamos em dezembro. Eu te dou até abril para você engravidar. O médico falou? Falou. Em março eu estava grávida. Que lindo, gente. Glória E a aí? Deus. E aí, Deus tinha uma promessa na minha vida. Sim. Grávida, mas não era casada. Morava junto. Ainda estava morando junto. Porque o Jorge achava que não tinha necessidade. Como é que pode, né? Olha o que Deus faz, olha como Ele transforma, como Ele liberta. E hoje vocês são líderes de casais, casados. Não, e ela falando assim, parece que foi tudo suave. Essa leveza. Gente, não é suave, não. É difícil o processo, não é? É difícil. Não, tá? É difícil porque eu nasci dentro do espiritismo. Então, é muita coisa que você tem que largar. Né? A minha mãe faleceu dentro do espiritismo. Então, tinha eu e a minha irmã.
A minha mãe tinha um barracão que fala, era para mais de 60 pessoas que acompanhavam ela. Então, assim, o olhar todo é para você. Como é que você não vai levar isso adiante? Nossa, você quebrou Entendeu? ali, né? Quebrei. Geracional, né? Isso, porque vinha de anos isso na minha família. Hoje o Guilherme hoje tem 22 anos, mas o Guilherme na minha família foi a primeira criança evangélica que nasceu de uma mãe evangélica. Só que Deus não faz nada pela metade. Amém. Casei, grávida de 7 meses, o juiz até falou, primeiro eu vou atender as pessoas que comeram a merenda antes do recreio. Já tinha tempo, hein, que comia merenda. E aí... Eu ainda não havia me convertido. Mas Não. que coração esse endurecido. Muito Tu viu duro. Deus operar um milagre. E participei, testemunha. E ainda assim, porque tu não conseguia deixar? Não conseguia deixar. Eu gostava daquilo ali. Para mim, estava bem. Para mim, eu estava muito bem. Estava sendo abençoado, né? Através dela, dos dois lados. Dos dois lados. E Lili, Jogava como é dos que, dois lados. como é que você conduziu isso? Porque a gente sabe o peso espiritual do jugo desigual. Embora vocês não eram cristãos, vocês não conheciam a Jesus, não seguiam a Jesus. Então, não foi uma escolha, né, errada. Aconteceu. Isso. Mas aí você viveu esse processo, esses anos todos buscando por você e por ele. Por ele. E aí? E aí que foi muito pesado. Por quê? Eu ia para a igreja e tinha que ser geralmente num horário que não atrapalhasse de eu estar em casa com o Jorge. Entendi. Porque ele reclamava, ele não gostava. Para escutar um louvor, eu botava baixinho na cozinha. E ele gostava de rock. Eu ia lá, ouvia o louvor, aumentava. Ficava aquela guerra dentro de casa. Eu aumentava mais. Mas aí Era. ele aumentava. Aí eu aumentava só um pouquinho. Ele ligava o rádio do carro. Aí o que eu fazia? Pegava o fone. Aí ele ligava as duas televisões, o rádio do carro e o som. Afrontava. Ele afrontava. Essa carinha. Essa cutis assim, ninguém diz, ninguém diz, essa pele né? pessegada, ninguém diz. E tu ali, ó. Ali testando, né? Isso. Ela tem cara de agitada. E aí eu falei assim, mas eu vou continuar com esse Deus, não vou abrir mão. Mesmo se ele não quisesse, eu vou continuar. Aí desfiz de tudo do espiritismo, desfiz de tudo. Tinha muitas joias que minha mãe deixou. Muitas joias. Muitas. Desfiz de tudo, eu não fiquei com nada. Porque tinha a questão espiritual, né? Tinha, porque era cada um de uma entidade. E aí eu falei assim, não quero nada. Eu falei para Deus, eu vou começar do zero. Eu quero aprender. Que renúncia, né? Você teve. Aí o Jorge dizendo assim, tem certeza que é isso que tu quer? Falei, eu quero. Aí no dia, Guilherme nasceu, e aí... Eu fui designado, só voltando um pouquinho, eu terminei o curso, consegui terminar o curso, e fui designado lá para São Pedro da Aldeia. Então, não vinha para casa todos os dias. Às vezes vinha às quartas. Às quarta-feiras ele vinha, que eu estava com criança, né? Com a coisa toda. E aí, eu caminhando sozinha. Buscando sozinha. E agora com um bebê, né? Agora com uma criança. E no dia que nós apresentamos o Guilherme, a igreja pegou fogo. De madrugada. Aí o pastor chegou e falou para mim assim, irmã Eliane, quando eu cheguei com o Guilherme toda linda, apresentar meu filho, meu filho, toda satisfeita. Ele não vai poder ser no templo. Eu falei, por quê? Ele falou, a igreja pegou fogo. Mas hoje a gente apresenta o Guilherme. Fomos todo mundo para o estacionamento. Olha. Apresentei o meu filho. Consagrou o Senhor. Consagrei. Falei, Senhor, é teu. Antes de ser meu, ele é teu. Foi gerado primeiro lá no céu, né, gente? É teu. O Guilherme é teu. Você acompanhando ela? Acompanha, tem até foto do rapaz. Mas não era crente. Mas ainda não era crente. Não era crente. Misericórdia. Aí o nariz, tá bom. Aí ele queria batizar o Guilherme na igreja católica. Não era nem católico.
Era do IBGE. Ah, tá. Só da pesquisa, da estatística, né? Mas eu falei assim... Não, Aí eu falei para ele assim, eu não te peço nada, mas isso eu vou te pedir. Foi Deus que deu ele para a gente. Deixa só ele na mão de Deus. Quando ele crescer, ele decide se ele quer. Pode ser assim. Tá. Forçado. Forçado. Mas você cedeu. Tá bom, tá bom. Mas, Jorge, você via e você presenciava ver ali. a manifestação de Deus, concorda? Concordo. Na vida dela, no ventre, o milagre de gerar um filho, a chegada dele, a sua aprovação, porque assim, quem dá uma segunda chance para quem é reprovado dentro de um... Não, é muito mais que eles querem reprovar para botar outros. Desse jeito. No militarismo Ainda é assim, né? Isso aí, desse jeito. Eu fico imaginando Deus lá olhando no céu. Ai, o que eu faço mais por essa alma Desenhar, perdida? Essa alma perdida que eu tô fazendo e ele não me reconhece. Não reconheceu. Aí Jorge começou a ficar em São Pedro da Aldeia. Aí de quarta-feira ele já não vinha mais. Sempre tinha alguma coisa para fazer. Só vinha às sexta. Aí ele vinha às sexta, que era sexta, sábado e domingo. Jorge também começou a não vir mais sexta. Parecia só sábado em casa. E o Guilherme, quanto tempo? Guilherme com ia fazer 2 anos. Ia fazer 2 anos. Eu vou orar, irmão, para tu voltar para casa. Ele parou de querer vir? Isso. Simplesmente? Por quê? Era por causa do motivo. filho? Tem um motivo. Quem? Conta o motivo pra gente. O motivo que eu conheci uma pessoa, me envolvi emocionalmente com uma pessoa, sexualmente com uma pessoa, e a gente começou a se envolver de tal forma que eu ia para casa dela e ia esquecendo de casa, estava largando a minha família por causa dessa pessoa. Em São Pedro era o curso de sargento? Não, já estava servindo, trabalhando lá. Servindo. Pensei que era o curso. Servindo lá, trabalhando. Aí viagens que não existia, começou a existir. E eu dizia assim, está acontecendo alguma coisa. Você sentia que tinha alguma coisa estranha? Que ele mudou muito, ele gente. Se afastou de você, Isso. né? Isso. Mas eu dizia assim, não, vai ver que é muito trabalho mesmo. Eu falei, mas a gente não tinha dito que assim que o Guilherme crescesse um pouquinho, a gente ia morar em São Pedro da Aldeia? Não surgiu mais casa, acabou as casas de São Pedro da Aldeia? Acabou. Tá tudo vendido, alugado, não tem mais. Não tem como. Eu falei, mas por que você não vem nem mais quarta? E agora nem sexta você está vindo? Não é melhor eu ir para lá com o Guilherme? Não, vai atrapalhar a tua vida. E a tua igreja? Usou contra. Óleo de peroba nele. Gente, mas olha o que o diabo faz, né? Na vida de uma família, né? Só que Deus, assim, Deus já estava começando a trabalhar também na minha vida, já estava fazendo a libertação, já tinha feito, mas tinha alguns pontos que Deus precisava dizer assim, preciso arrumar essa casa, está muito bagunçada essa casa. O interessante é que quando eu tinha o ato sexual com outra pessoa, eu conhecia o outro lado do espiritismo. Então, por algumas vezes eu via que ela estava manifestada, que ela estava sendo usada pelo demônio, mas eu não tinha forças para sair daquilo ali. Eu não tinha forças. Ela se manifestava no momento do ato sexual. No ato sexual, o jeito de jogar o cabelo, mas eu não tinha forças. Então, o sexo, né, é algo espiritual. Muito, as pessoas não acreditam, gente. A gente faz aliança, laços de alma com as pessoas. Isso aí. E aí, quando o Jorge, um belo dia, fomos dormir na casa da mãe dele. E aí, o Jorge vivia com o celular, ia para o banheiro com o celular, ia jogar o lixo com o celular, tudo errado com o celular. Aí, um dia, ele dormiu na casa da minha sogra, só que ele pensou que eu ia continuar dormindo até mais tarde. Eu levantei. Só que no dia anterior, a minha irmã falou assim, já que tu está aí na tua sogra, vamos lá na minha igreja para você conhecer, porque através de mim, a minha irmã foi para a igreja. Outras pessoas que me seguiam dentro do espiritismo conheceu a Cristo também. E aí eu falei assim, eu vou. Eu fui para a igreja da minha irmã. Quando eu cheguei na igreja da minha irmã, acabou o culto. O pastor que estava pregando veio na minha direção e falou assim, irmã, Deus manda te dizer que a sua vida sentimental vai dar uma reviravolta muito grande. Quando você pensar que não tem mais jeito, ele vai entrar com providência. A minha irmã, mais velha que é falecida, chegou para ele e falou assim, olha só,
eu gosto muito de você, mas lá em casa nós somos 3 mulheres, 3 meninas. A mais bem casada é ela. No dia seguinte, eu descobri que Jorge me traía. Aí meu mundo caiu. Eu falei, não é possível? Como assim, gente? Como é que esse homem... Como? Comecei a investigar, a pessoa era de lá. São Pedro? Lá perto. E aí eu fui conversar com ele, ele não negou, mas eu queria saber o tanto que ele estava envolvido. Ele, deixa isso para lá. Só que Jorge mudou. Como eu já sabia, como se fosse assim, você já não sabe onde eu estou? Você está aí porque você quer. Aí começou a fase da humilhação. Foi terrível. Hoje a gente não tem problema de falar disso. A gente entende que é como um testemunho. Não me dói. É pedagógico, né? A gente diz assim que é pedagógico. Não dói em mim, graças a Deus. E aí o Jorge começou a ter várias mudanças dentro de casa. Aí a gente não fazia nem questão de vir mais para casa mesmo. E eu com uma criança pequena. E aí quando foi em novembro de 2007, ele falou que queria o divórcio. E que estava indo embora de casa. Ele tinha optado por outra mulher, outra família. Essa pessoa que ele conheceu. Aí eu falei assim, mas você vai largar a gente? Aí ele falou para mim assim, eu acho melhor você arrumar um emprego. Eu tinha largado o meu emprego, tinha largado tudo da minha vida. Aí eu falei, e não me arrependo não, porque eu cuidei do meu filho, tinha que ficar pertinho dele. Aí eu falei assim, você tem que arrumar um emprego. Eu falei, um emprego? Eu falei, mas tá, eu vou dar um jeito. Pede teu Deus, que eu quero ver se ele vai te sustentar. Mais uma vez, né? Você trouxe ali Deus. Prova, isso aí. Você testava ela o tempo todo, Jorge? O tempo todo eu afrontava ela, afrontava a Deus. Não é Deus? Deixa Deus te sustentar. Aí eu não conhecia a Bíblia, porque eu ainda estava estudando a Bíblia. Foi a primeira vez que eu escutei a voz do Espírito Santo. Isaías 41:10. Eu nem sabia que tinha Isaías na Bíblia. Comecei a caçar Isaías. Não é que existe? Não temas que eu sou contigo. Eu te sustento com a destra da minha justiça. Eu falei, é ele que vai me sustentar. É ele. Foi pro combate. Fui pro combate. Joelho no chão. Joelho no chão. E Jorge chegou e falou, agora eu vou sair de casa. E ele saiu de casa. Depois de quanto tempo de relacionamento? Você já estava há quanto tempo com essa pessoa? Com essa pessoa? Há uns 7 meses, né? 6, 7 meses, por aí. Larguei tudo. Largou tudo. E te deixou com o Me Guilherme? deixou com o Guilherme, eu e Guilherme dentro de casa. Nenhum momento você desejou não continuar casada com ele? Muitos. Você vai falar muito crente? Muito. E eu dizia assim, para que eu fui conhecer esse homem? Deus, se eu conhecesse o Senhor antes, eu tenho certeza que o Senhor não daria esse homem para mim. Que o Senhor sabia que eu queria uma família, eu sonhava com casinha, com tudo arrumadinho. Para que eu fui conhecer esse homem? Agora ainda estou com uma criança, mas não vai faltar nada. Eu ficava assim. E aí Jorge não vinha mais. Começou também a não me querer me ajudar financeiramente. Mesmo com filho? Mesmo com filho. Mas ele não falou que era Deus que tinha que me sustentar? Sim. Ele me sustentou. Ele me sustentou. Eu conheci, assim, Deus fez do mesmo jeito que Deus ia trabalhar na vida do Jorge, mas primeiro ele precisava trabalhar em mim. A gente acha assim, que o outro quer o errado. Ele é errado, Senhor, castiga, mata ele. Arranca a pele dele toda, porque eu sou tua serva. Arranca, Senhor. E não é, Deus. Por que você acha que você que tinha que ser trabalhada, embora, né, ele tinha feito uma escolha ruim? Deus falava assim para mim, posso eu arrumar a tua casa? Aí eu dizia no sonho assim, pode. E no sonho ele tirava tudo do lugar. Quando eu olhava a casa, estava uma bagunça. Aí eu dizia assim, mas como é que o senhor vai ter tempo de botar isso tudo no lugar agora?
E por que o senhor tirou? Eu passo a vassoura todo dia aí. Aí ele falou, não passa não. Tem muita sujeira escondida, filha. Mentiras, pecados ocultos que ninguém sabe, né? E eu preciso limpar a tua casa. E essa casa era quem? Eu. Você. E ele limpou. Quando ele arrumava os móveis no sonho, e ele me chamava para ver a casa arrumada, eu olhava assim, ele gostou, o senhor falou que eu não posso. Não gostei, não. Ele, por quê? E ele arrumava a mesa de um jeito, ele botava as cadeiras. Eu falei, por exemplo, do jeito que o senhor botou a mesa e as cadeiras, eu não gostei. Ele falou, é mesmo? Passa ali. E eu passava. Na arrumação antiga, eu esbarrava toda hora na cadeira. Aí ele falou assim, tá esbarrando? Eu falei, não tô. Aí ele, você não ia errar de novo? Não cometeu o mesmo erro? Olha, que forte isso, né? Para você não cometer o mesmo erro. E hoje eu falo, aos meus 59 anos, foi a melhor arrumação da minha vida. E como foi o processo de liberação do Jorge, de perdão, de retorno? Então, Jorge veio e me pediu o divórcio. Mas eu tinha uma senhora, que ela sempre ia na casa da filha dela todos os sábados. Uma senhora do coque. Aquela irmã de oração. Eliane, tá tudo bem? Tudo bem. Tá orando? Tô. Tu ama teu marido? Ela fazia eu repetir 10 vezes. Eu amo. No 10 eu estava assim, eu amo, eu não queria amar mais esse homem. Por que Deus não arranca? Eliane, você ama seu marido? Amo. Eliane, ela, então tá, vamos continuar orando. E bote uma coisa na sua cabeça, filha. Você é esposa, você não é amante dele, hein? Tenha postura. Ela te lembrava do seu lugar, né? Eu não tenho mãe, mas Deus colocou uma mãe para mim, que é a dona Edna. Colocou essa mãe para cuidar de mim. E aí Jorge falou para mim que queria o divórcio. Aí eu fiz a seguinte oração. Eu fiz. Senhor, tu conheces os desejos do meu coração. O senhor sabe que eu casei para ser uma mulher casada, mãe de filhos. Não para ser uma mulher divorciada. Eu aceito até ser viúva. Ele estava ouvindo? Jesus. Tava não. Leva, Deus, se for o caso. Leva. Se ele está atrapalhando os seus planos, leva. Excelente oração para quem acha que pode se divorciar, né? E aí eu fui para uma consagração nesse dia. E eu lembro que eu cheguei nessa consagração de uma igreja que eu não conhecia, que fiquei tão mal aquele dia, quando ele chegou lá em casa dizendo isso para mim. E aí eu falei assim, não, meu casamento realmente chegou ao fim. Aí Deus falou assim para mim, você está orando errado. Falei, tô. Tá. Eu amo o seu casamento. Eu cuido do seu casamento. Mas eu amo a vida do Jorge. Para mim, a salvação do Jorge é muito importante. Aí eu falei, a salvação de Momo, Deus vai esquecer o casamento, vai salvar só amor. Mas aí, nesse dia, eu fui nessa consagração e no meio do caminho encontrei com uma vizinha minha. Aí eu falei, aqui na esquina não tinha uma consagração? As pessoas não abrem mais a igreja aos sábados? O que está vendo com esse mundo, gente? Ela falou, não, Li, tem uma consagração no outro bairro, eu estou indo, quer ir comigo? Eu falei, eu vou. E no meio do caminho, conversando com ela. Aí eu disse assim para ela assim, eu preciso ouvir algo da parte do Senhor. Nem se for no louvor, na oração, porque meu coração está muito pesado. Ela, que isso? E eu comecei a chorar, mas não disse para ela o que se tratava. E aí, quando eu cheguei lá, o pastor assembleano, cheguei, estou lá sentada, o pastor, hoje a gente vai fazer tudo aqui diferente hoje, hein? A consagração vai ser diferente. Só porque eu estou aqui já vai mudar tudo, não vai fazer do jeito que faz, olha a murmuração. Aí ele foi e falou assim, primeiro eu quero que venha aqui na frente as pessoas que têm pessoas viciadas na família. Levantou um montaréu de gente. Eu falei, gente, como tem gente com problema de vício?
olhando a vida dos outros. Como tem problema difícil. Aí ele falou, agora eu quero aqui as mulheres, o qual marido saiu de casa. E aí? Aí eu falei, vai levantar um monte de gente. Eu achei que ia levantar um monte de gente junto comigo, como levantou para as pessoas. Só levantou eu e mais uma moça. E aí eu já estava no meio da igreja, não tinha como eu voltar para sentar. Aí eu fui andando, quando eu fui andando, o pastor começou a falar em línguas. Aí eu fiquei olhando, daqui a pouco ele falou assim, eis que trouxe você aqui, você veio palestrando comigo num caminho, dizendo que precisava ouvir algo da minha parte, nem se fosse no louvor ou na oração. Eu falei, quem contou para ele? Aí eu falo assim, entrou uma pombagira no seu casamento, cirandou e tirou teu esposo de casa. Mas todo mundo diz que ela é poderosa. Mas eu vou mostrar para você que ela não é mais do Deus que você serve. Estou passando uma espada nela hoje. Chorei, 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 voltei para o meu lugar. Cheguei em casa. Jorge tinha levado o Guilherme e falou que só ia trazer Guilherme 9 horas da noite. 2 horas da tarde, Jorge bate no meu portão. Vim trazer o Guilherme. Falei, tá tudo bem? Ele, tá tudo bem. Aí, quando ele estava, eu fechando o portão, ele bateu, nega, eu falei, tu ainda me aceitaria de volta? Falei, aceitaria. Deixa eu te falar uma coisa. Gente! Você está muito diferente. Então, eu classifiquei você assim. Você não é o meu marido. Porque o meu marido, Jorge, que eu me casei, ele não faria isso comigo. O senhor tem que conhecer ele. Você falou para ele? Falei. Ele está de férias, mas um dia o senhor ainda vai conhecer ele. Gente. O senhor vai estar de frente com ele. O senhor vai conhecer ele. Jorge, quando você ouvia tudo isso, o que você pensava dela, Jorge? Maluca. Tá louca. Ah, tu queria, né? Queria. Por quê? Queria, A sim. outra te deixou? Não, na verdade, assim, eu comecei a questionar algumas coisas na minha vida, o que eu estava fazendo, e eu vi que não estava certo. E eu vi que ela zelava pelo nosso casamento. Várias vezes eu pedi o divórcio para ela, e ela falava que não. No começo, ela falava assim, Deus vai te trazer de volta. Eu ria da cara dela. Ria muito, gente. Ironizava, falei, não, que Deus, que mané Deus, eu estou bem, estou muito bem, eu estou na nata da sociedade lá da Cabo Frio, Búzios, Araruama, aquelas coisas assim. Tá vendo? Curtindo a vida. Curtindo a vida adoidado, de verdade, de verdade. Almoçava numa cidade, jantava na outra. Viajava várias viagens. O tempo todo. Então, assim, pra mim ela tava louca. Eu quero essa vida pra mim. E aí, tu tomou um chá de consciência, assim? Um chá de consciência, quando eu tava... uma vez, eu tava de férias, eu tava lá na Bahia, Porto Seguro. Aí ela me ligou que o gás tinha acabado. Não tinha biscoito pro Guilherme, que o Guilherme estava com fome. Curtindo a vida. E eu curtindo a vida lá em Porto Seguro. Aí aquilo ali caiu como, não sei, Espírito Santo, não sei o que aconteceu comigo. Aí eu falei, caramba, tá errado, tô fazendo tudo errado na minha vida. Aí de lá pra cá, as coisas... E você ficou fora há quanto tempo, Jorge? De casa? Exatamente 14 meses. Gente, exatamente 1 ano e 2 meses. Você aguentou? Uhum. E aí, Jorge fez isso num sábado. No domingo ele me ligou 3 vezes, ele não fazia isso. Perguntava se eu estava bem. Falei, tô bem. Na segunda-feira, Jorge voltou para casa. Aí eu pensei, Senhor, o Senhor vai trazer ele transformado. O Senhor vai trazer ele no teu altar. Só que não. Só que não. Não, veio. O homem veio um catiço. É mesmo? Menino. Voltou pior ainda? Pior do que saiu. Se eu afrontava crente, estava pior ainda. Menina, esse homem foi terrível. Eu disse assim, Senhor, não foi isso que eu pedi. Não era só pedir. Era terrível, era insuportável. Ele era insuportável, gente. Proibi ela de ir à igreja. Tu quer ficar Aí comigo? proibiu. A primeira coisa que ele fez foi proibir. Não vai para a igreja. Não vai. Me proibiu de ir à igreja. E você? Fui pro joelho. Fui pro joelho e conversei com o meu pastor. Meu pastor falou, você vai fazer exatamente o que ele quer. Falei, pastor, eu não sei se eu tenho força para isso. Ele tem sim. Você vai fazer exatamente.
vamos arrumar estratégias. Eu falei, tá bom, o que o senhor sugere? Ele, Eliane, tem consagração, tem cultos de manhã. Jorge não sai para trabalhar? Eu falei, sai. Aí eu comecei a fazer consagração, café amargo. Ele, hoje é dia de culto na tua igreja. E não vai dar para tu ir. Ele fazia assim? Fazia, menina. Gente. Aí teve um dia que ele chegou para mim e falou assim, eu falei, tem como você deixar o dinheiro do pão? Ainda tinha essas privações? Tinha. Aí eu falei assim, aí ele falou, você quer o quê? Eu falei, o dinheiro do pão. Aí ele, tu não tem um Deus aí que é dono do ouro, da prata, Falei, tem. Fala com ele. Falei, tá bom. Nem o pão. Tu tinha que botar um remedinho no café dele, Não gente. é? É um brigadeiro aí? Misericórdia, Brigadeirão, né? gente. Jorge, fiquei com raiva de tu agora. Vai pedindo a pergunta bomba pra É. ele. Aí eu falei para ele assim, tá bom. Aí de manhã levei Guilherme na escola, no meio do caminho tinha um monte de moeda caída. E aí uma amiga minha falou assim, Lita, tá aí não, eu tô indo ali levar o Guilherme na escola. E ela foi contigo. Tô desde 6 horas da manhã sentada aqui, Deus mandou eu sentar aqui, mas eu não sei para quê. Aí ela me acompanha até a escola. Quando eu vi as moedas no chão, botei no bolso, na minha cabeça assim, meu pão. Meu pão. Uhum. Botei Guilherme na escola e falei para ela assim, espera só um pouquinho que eu tenho que conversar com a professora do Guilherme. Ela falou, não, eu vou ali em cima, você que me espera aqui quando eu voltar. Falei, tá bom. Acabei, tô esperando, daqui a pouco vem ela. Ela toma. Falei, que isso? Ela, comprei 2 sacos de pão, um para mim e outro para você. Eu falei, Senhor, obrigada. O pão, coisa simples, quer ver que a pessoa nem liga. Sim, mas você entendeu que era Deus cuidando de você. Era ele, eu tenho certeza absoluta. Sim. De noite estava meio friozinho, fiz uma sopa. E cortei o pão. Cheguei pro nego, dei um prato de sopa e um pratinho com pão. Ele olhou o pão, ele... Pão. Então arrumou esse pão. Eu falei, meu Deus! Ela também tinha resposta para tu, né? Meu Deus! Eu comi o pão. E ele comeu pão ainda? Comeu. Maná, o maná. Não devia comer não, viu? Maná. E aí começou. Quanta sabedoria, gente. E começou. E eu não ia. Aí, domingo, às vezes, tinha algum domingo ou outro que ele dizia, vou te deixar hoje lá um pouquinho lá na igreja. Eu ia. Quanto tempo você ficou aí? Nessa 1 ano e pouco, não foi, amor? 1 ano e pouco. Mais de 1 ano ali, vivendo em cárcere. Em cárcere. Aí ele começou com a ideia assim, eu trabalho no centro da cidade, eu vou sair para com os amigos, se der, eu vou dormir na casa de fulano. Aí eu disse para ele assim, deixa eu te falar uma coisa bem bonitinha para tu. Não convém a um homem casado dormir fora. Você pode chegar aqui de madrugada, mas dormir fora você não vai dormir, não. Você não quis voltar? Senão essa casa vai virar uma bagunça. Aí eu comecei a se posicionar. Algumas coisas que ele fazia até na nossa... Não. E aí passou. Aí, quando foi um dia, ele chegou para mim e falou, você sempre quis fazer um culto aqui, né? É culto, né, que vocês falam? Eu falei, chama aí teu pastor para vir orar aqui a casa. Você falou que precisava orar a casa. Manda ele vir orar a casa. Do nada. Do nada. Do nada não, Do né? nada. As orações dela ali, né? Aí eu corri e contei para o meu pastor. Meu pastor, irmã Eliane, segunda-feira a gente está lá. E, geralmente culto em casa assim, né? Vai só mais irmãs para orar. Aí ele chegou do trabalho e falou assim, passei na porta da tua igreja, está lotada. Aí eu falei assim, não, porque hoje os jovens, cada um vai para um lugar, evangelizar, as mulheres de oração vai para outro. Deve vir só o pastor mais umas 3 irmãs, porque todo mundo hoje tem compromisso na igreja. Aí demorou muito, meu pastor ligou. Ele me chamava de guerreira. Guerreira, estou subindo na rua. Falei, tá, pastor, deixa eu abrir aqui o portão para o senhor entrar. Quando eu abri o portão, eu vi um exército. A igreja toda na minha casa. Eu falei, meu Deus.
Olha, você que pediu. Ainda bem que não tinha lanche, né? eu vi aquele exército, eu falei assim, gente, é muita gente. Eu falei, meu Deus, veio a igreja toda. Mulheres empurrando carrinho com criança. Todo mundo veio, todo mundo da minha igreja veio. Aí, não tem a mulher do azeite que vai buscar Sim, vasilha? sim. Eu fui buscar cadeira para os irmãos. Sentar. Bati nos vizinhos pedindo cadeira, abri o portão de garagem e fizemos o culto. E meu pastor, muito sensato, tá? Aí pediu os jovens para cantar um louvor. Aí, qual era o louvor? Bendito serás, né? Bendita será. Gente, eu me derramei nessa. Jorge chorou muito. Aí eu olhava até assim para ver se estava chorando mesmo, não era arrependimento. Que não era, né? Ó. E aí eu quietinha ali, meu pastor fez o culto maravilhoso. Aí meu pastor pediu um outro louvor e me chamou. Falou assim, guerreira, eu não vou fazer o apelo para o Jorge. Menina, quando ele falou isso, eu fiz assim, ó. E por quê? Ele falou, não vou fazer. Falei, não. Ele, não. Falei, tá bom. O senhor sabe o que o senhor está fazendo. Aí voltei para o meu canto, fiquei lá de braços cruzados, esperando o culto acabar. Aí, quando acabou, o pastor falou assim, quero agradecer a irmã Eliane, né, por abrir as portas da casa dela. O Jorge também, muito obrigado, Jorge. O dia que puder, volta mais uma vez lá na nossa igreja. Vocês querem falar alguma coisa? Aí eu, desanimada, né? Não, pastor, quero não. Aí, Jorge, eu quero. Eu falei, vai botar todo mundo para correr. O que você falou, Jorge? Eu falei assim, pô, pastor, fez aí o culto, mas não fez o tal do apelo, né? Então eu quero aceitar o Senhor Jesus como meu Salvador. Você falou? Falou. Sem apelo. Sem apelo. Eu quero conhecer esse Deus aí de vocês aí. Deus. Aí meu pastor... Tremendo isso, Aí meu pastor falou assim, você entendeu por que eu não podia fazer o apelo? Era ele, Eliane, que tinha que se render. Aleluia. Vamos ouvir agora, né? Que Deus lindo, gente! Bem, cadê a pergunta bomba trazida todo episódio? Olha essa bomba Você que é o Jorge sabe. se oferecendo para Cristo. Não, Vai ter pergunta que... a equipe tá até calada, quieta, não A é? pergunta agora é pergunta Gente. estalinho. Mas olha só, A né? pergunta é assim, o Jorge aceitou? Que é isso, gente? Olha, esse podcast realmente é necessário, esse New Waycast na sua vida, não é? É verdade. Na nossa vida, na sua Compartilha aí vida. pra Com milhões de certeza. pessoas. Vamos lá, pergunta bomba. Como manter o amor e a paciência quando ainda não há acordo na fé dentro do casamento? Você teve que ter muita... Quando não há... Não há acordo na fé. É, porque vocês Era o que andam... vocês viveram esse tempo todo. Nem como manter o amor e a paciência, porque foi o que ela teve que ter. Né? Mesmo ainda não havendo acordo entre a fé de vocês. Vocês viviam fé diferente, né? Eu acredito que através da fé, com a direção do Senhor, tem que ter direção do Senhor, porque o nosso Deus não é Deus de confusão. Eu acredito que quando um casal não está conseguindo entrar em acordo para tudo, bota a questão nos pés do Senhor, ora e pede direção. Realmente, porque nós temos opiniões diferentes, né? Uma grande divergência, muitas divergências. Nós temos até o carro que você queria comprar. Nós temos divergência em tudo. Ela gosta de claro, eu gosto de escuro. E muitas divergências. Muitas diferenças. Mas né? um cede para o outro. Mas a gente acaba se entendendo. Acordo. Acordo, né? Realmente. Um cede, renúncia, um ceder para o outro. E casamento é isso, não é? É você renúncia. pegar a sua vontade, é pegar o que você Isso. quer. E quando nós não éramos crentes ainda, convertidos, a gente nunca se xingou, se desrespeitou. Então, isso aqui é uma grande chave, né? Então, a gente tem que se respeitar um ao outro, respeitar as opiniões, respeitar a pessoa com quem você está casada. Então, é isso. Apesar da gente ter tido isso, o Jorge não conhecia o Senhor, Isso. mas hoje, quando eu vejo esse homem de madrugada,
buscando pela família pessoas que ele nem conhece, falando com homens sobre Deus, eu entendi por que era importante primeiro tratar o Jorge. Porque uma vez o Jorge tratado, Jorge ia ser um bom pai, verdade, um bom filho, um bom marido, um servo do Senhor. Claro que a gente tem as nossas. Quem é que não tem, gente? Um dia que a gente tem vontade de torcer o pescoço do outro. sim. Então, só uma torcida para a esquerda, para a direita. Assim. Não acorda todo dia amando esse Lorde. Vamos cortar o assunto, gente. Muito obrigado pela audiência. Fala que quer me matar, rapaz. Não, vai perder, né, a pensão. Se fosse só isso. Na verdade, há uma escolha diária, né? Permanecer casado. É uma escolha diária. Entender que casamento é algo sobrenatural, espiritual, não é algo terreno, senão não permanece, né? Vocês estão aqui porque Deus entrou no casamento, é o centro do casamento de vocês, e porque Deus queria realmente que vocês atraíssem casais, famílias, para que fossem curadas e transformadas assim como vocês foram. Amém. Né? Gente, eu sei, assim como a gente, você está impactado com esse podcast. Igual a equipe aqui, tá todo mundo, né, quietinho, olha... estão pedindo parte 2, hein? Então, vamos lá. Se você quer, comenta aqui com a gente, parte 2. Então, eu quero pedir, é um pedido muito especial, que você compartilhe esse podcast, que você assista, que você reassista. Se você estiver vivendo qualquer momento, né, difícil, desafiador, creia, assim como a Lili creu, assim como o Jorge foi transformado, Jesus, ele pode transformar a sua vida e pode te oferecer um novo caminho, que é o New Way. Tá? Muito obrigada pela presença, pelo testemunho. Obrigada por ser um defensor da família com a gente, né? Por investir em casais e trabalhar com casais, cuidar. A gente louva e agradece muito a vida de vocês. Nós que agradecemos pelo convite. E você já sabe, no próximo sábado, às 18 horas, aqui pela Atitude TV, a gente tem um encontro. Eu te espero. Fala, galera! E o Waycast? Podcast.